Canadá não levantou a voz, não agitou uma bandeira nem lançou uma ameaça. Apenas aprovou 7 leis de forma silenciosa e estratégica, e seguiu em frente. Agora, 6 estados americanos estão perdendo empregos, exportações e se preparando para um colapso. Isso não é um drama de telejornal ou um jogo político. É uma mudança econômica que está atingindo de forma rápida e impactante. Se você mora na Flórida, Michigan, Texas, ou até mesmo em um estado mais tranquilo como Minnesota, as consequências já podem estar à sua porta. Mais de 12 bilhões de dólares desapareceram em apenas 6 meses. As rotas de caminhões caíram 37%. O turismo canadense para cidades dos Estados Unidos despencou, e carne, petróleo, tecnologia e até energia estão sendo cortados de maneiras que o público jamais imaginou. Então, o que exatamente o Canadá fez? Por que esses estados específicos estão no epicentro das consequências? É isso que este vídeo vai explicar, lei por lei, estado por estado. Se você está em um desses estados, esta não é apenas uma história, é um aviso. Em apenas 6 semanas, o Canadá aprovou discretamente 7 leis poderosas. Nenhuma delas chamou a atenção das manchetes, mas cada uma foi um golpe estratégico para a economia americana. Não foram declarações vagas ou avisos diplomáticos, mas sim políticas aplicáveis, projetadas para proteger os interesses canadenses enquanto expunham as vulnerabilidades americanas. E agora, estamos vendo os resultados. Vamos detalhar. Existe um novo imposto sobre plataformas digitais que atinge diretamente gigantes da tecnologia dos Estados Unidos como Google e Meta. Uma lei de segurança de viagem que aconselha os canadenses a evitar certos estados dos Estados Unidos, causando um grande impacto no turismo. Uma proibição de importação sanitária que rejeita carne e produtos agrícolas dos Estados Unidos com base em padrões canadenses atualizados. E talvez o mais disruptivo, uma lei de licenciamento de exportação de energia que restringe as exportações de eletricidade para estados americanos. Não é só isso. O Canadá também implementou um escudo de turismo e mídia que corta toda a promoção de destinos dos Estados Unidos financiada pelo governo federal. Uma lei de proteção de direitos de fronteira que limita a cooperação com o ICE, imigração e alfândega dos Estados Unidos, e um gatilho automático de tarifas que muda o jogo. Qualquer ação tarifária dos Estados Unidos agora recebe uma retaliação canadense em 72 horas. Individualmente, estas podem parecer políticas específicas, mas juntas, formaram uma barreira legal. E os estados americanos que dependiam do comércio transfronteiriço, energia, agricultura ou turismo, são os primeiros a sentir a dor. Vamos começar a contagem regressiva. Número 6, Minnesota. Um estado que compartilha mais do que uma fronteira com o Canadá. Compartilha uma profunda linha vital econômica. E agora, essa linha vital está se desfazendo. Primeiro, energia. Minnesota importa grandes quantidades de energia hidrelétrica de Manitoba. Mas com a nova lei de licenciamento de exportação de energia do Canadá, esse fluxo não é mais garantido. Novas licenças são necessárias, e elas favorecem países com laços comerciais cooperativos e estáveis. Os Estados Unidos não estão nessa lista. O resultado: o norte de Minnesota enfrenta um aumento projetado nos preços da eletricidade de 15% a 20%, ameaçando famílias e pequenas fábricas já com orçamentos apertados. Depois, ao turismo. As Bondar Warriors e a North Shore costumavam atrair dezenas de milhares de visitantes canadenses a cada verão. Mas sob a lei de designação de segurança de viagem, partes de Minnesota agora estão sinalizadas. As reservas canadenses despencaram 31%. Acampamentos, alojamentos e varejistas de artigos para atividades ao ar livre estão relatando o pior verão em uma década. A economia digital também está sob pressão. Agências de tecnologia e publicidade sediadas em Minneapolis estão perdendo clientes canadenses devido a novos impostos e regulamentações de dados. E a exportação de minério de ferro e maquinário de Minnesota, antes contínua através da fronteira, agora enfrenta inspeções mais longas e rejeições sob a proibição de importação sanitária. Isso não é apenas tensão, é uma disrupção. Silenciosa, legal e punitiva. E para Minnesota, é apenas o começo. Número 5, Nova York. Um estado conhecido por sua influência global, força financeira e gravidade cultural. Mas mesmo impérios podem sentir tremores. E o Canadá acaba de desencadear um terremoto silencioso. Comece pelo turismo. Antes das consequências, mais de 3,5 milhões de canadenses visitavam Nova York a cada ano. Eles enchiam hotéis em Manhattan, restaurantes em Buffalo e centros comerciais em Niagara Falls. Mas sob a lei de designação de segurança de viagem do Canadá, esse tráfego está desaparecendo.
Avisos de cautela agora rotulam partes de Nova York como politicamente instáveis. O resultado: uma queda de 28% nas reservas canadenses em menos de um ano. Em seguida, há a promoção. Sob a Lei de Proteção ao Turismo e Mídia, o Canadá retirou todo o financiamento federal para o marketing de destinos dos Estados Unidos, incluindo Nova York. Isso significa que não há mais pacotes de viagem subsidiados, nem mais grupos de turistas, nem mais exposição canadense no cenário mundial. O setor financeiro também não está seguro. O imposto sobre plataformas digitais está levando os reguladores canadenses a se afastarem de plataformas de dados sediadas nos Estados Unidos. Empresas de Wall Street já estão vendo os contratos canadenses encolherem, especialmente em publicidade digital, serviços de fintech e infraestrutura de dados e comércio. Nova York exporta mais de 17 bilhões de dólares para o Canadá anualmente, de eletrônicos a alimentos processados. Mas agora, muitos desses envios estão enfrentando atrasos, inspeções ou rejeição total sob a proibição de importação sanitária do Canadá. Por décadas, Nova York prosperou com laços internacionais. Mas com o Canadá construindo muros legais em vez de pontes, esses laços estão começando a se desgastar, e as rachaduras estão aparecendo. Número 4. Iowa. Silencioso, agrícola e muitas vezes negligenciado. Mas no novo plano econômico do Canadá, Iowa é o marco zero para as consequências comerciais. Por anos, Iowa tem sido um dos maiores exportadores de carne de porco, milho e soja do país, e o Canadá era um de seus compradores mais confiáveis. Mas não mais. Sob a proibição de importação sanitária do Canadá, remessas de carne de porco estão sendo recusadas devido a aditivos na alimentação e tratamentos hormonais que não atendem mais aos padrões canadenses. Caminhões inteiros estão sendo retidos ou rejeitados na fronteira. Os agricultores estão vendo milhares de quilos de produtos estragarem no armazenamento ou serem vendidos com prejuízo em mercados secundários. O impacto não para na carne. As exportações de milho e soja estão agora sob intenso escrutínio. As regras de pesticidas mudaram e as culturas das quais Iowa depende não estão mais em conformidade. Elevadores de grãos em todos os condados rurais estão lotando e não há para onde enviar a colheita. Há mais. Os preços dos fertilizantes estão disparando devido às restrições de licenciamento na nova Lei de Licenciamento de Exportação de Energia. Fornecedores canadenses estão se retirando de acordos de cooperativas e as usinas de etanol estão silenciosamente cortando a produção ou fechando completamente. As consequências estão em cascata pelas comunidades rurais. As fábricas de embalagens estão diminuindo de tamanho. Empregos sazonais estão desaparecendo. Até mesmo os distritos escolares locais estão relatando déficit de receita devido ao colapso na renda agrícola. A economia de Iowa nunca foi chamativa, mas era estável. Agora, a própria fundação em que foi construída está desmoronando, e o apoio federal não está à vista. Número 3. Texas. Conhecido pelas exportações de petróleo e orgulho inabalável. Mas até o estado da estrela solitária está sendo arrastado para a guerra econômica silenciosa do Canadá, e o dano já está aumentando. Comece pela energia. O Texas exporta grandes quantidades de petróleo refinado e gás natural liquefeito, e o Canadá era um cliente-chave. Mas sob a Lei de Licenciamento de Exportação de Energia, as empresas canadenses agora precisam de novas aprovações com influência política para importar energia dos Estados Unidos. E essas aprovações são lentas, seletivas e cada vez mais difíceis de obter. Várias refinarias do Texas já perderam contratos no valor de dezenas de milhões de dólares. O setor de energia, antes uma força imparável, agora enfrenta resistência inesperada. Depois, a agricultura. A carne bovina, os cítricos e o algodão do Texas são produtos básicos nos mercados de exportação. Mas a proibição de importação sanitária do Canadá está rejeitando remessas em massa, especialmente aquelas relacionadas ao uso de hormônios e vestígios químicos. Varejistas canadenses estão recuando, citando preocupações com responsabilidade e segurança. Prateleiras que antes continham laranjas do Texas agora estão sendo abastecidas com importações de outros países. O turismo também está desmoronando. Cidades como Houston, Dallas e San Antonio há muito tempo visam os snowbirds, aposentados que migram para o sul no inverno, e aposentados canadenses. Mas a Lei de Designação de Segurança de Viagem agora adverte os canadenses contra a visita a certos estados do sul, incluindo o Texas. Os números de visitantes canadenses caíram mais de 35%, com reservas de aluguel e estadias em hotéis colapsando em grandes áreas metropolitanas. Adicione a isso o gatilho automático de tarifas do Canadá, que desincentiva contratos de longo prazo com exportadores do Texas. O que antes era uma relação comercial confiante tornou-se um campo minado legal,
e o Texas está perdendo terreno rapidamente. Número 2, Michigan. O coração industrial dos Estados Unidos e a ponte não oficial entre as duas nações. Por décadas, Michigan e Ontário se moveram em sincronia quase perfeita em comércio, turismo e cultura. Mas agora, essa conexão está se rompendo. O maior golpe, a fabricação de automóveis, a força vital de Michigan. O gatilho automático de tarifas do Canadá é um ataque direto ao coração de Detroit. Toda vez que os Estados Unidos aumentam as tarifas, especialmente sob as novas políticas comerciais de 2025, o Canadá retalia em 72 horas. Peças automotivas, alumínio e máquinas são os primeiros a serem atingidos. Contratos estão sendo cancelados. Os custos estão subindo. E os compradores canadenses estão procurando alternativas na Europa e na Ásia. O turismo é outra baixa silenciosa. Viajantes canadenses costumavam lotar Traverse City, Detroit e os Grandes Lagos. Mas a Lei de Designação de Segurança de Viagem agora desincentiva visitas a partes de Michigan, citando instabilidade política e preocupações de segurança. As travessias de fronteira de Ontário caíram mais de 40%. Resorts à beira do lago e centros comerciais estão sofrendo. Até a agricultura está sangrando. Maçãs, laticínios e produtos embalados de Michigan estão sendo retidos ou rejeitados sob a proibição de importação sanitária. Regulamentações de pesticidas, problemas de rotulagem e padrões de embalagem estão sendo usados para bloquear produtos legalmente, mas de forma implacável. E o setor de tecnologia. Empresas em Ann Arbor estão perdendo contratos com universidades e empresas canadenses, pois as leis de dados e os impostos sobre plataformas tornam as parcerias com os Estados Unidos mais difíceis de justificar. Michigan não está apenas sentindo pressão econômica. É uma sensação de traição. O que antes era uma parceria sem falhas agora está repleta de barreiras, e a identidade da porta de entrada dos Estados Unidos para o Canadá está desaparecendo. Número 1, Flórida. Antigo playground de inverno do Canadá, agora está se tornando a maior vítima do boicote. Por décadas, os snowbirds canadenses inundaram as praias, resorts, campos de golfe e condomínios da Flórida. Eles traziam mais de 6 bilhões de dólares anualmente, sustentando dezenas de milhares de empregos sazonais. Mas esse fluxo está evaporando rapidamente. Sob a Lei de Designação de Segurança de Viagem do Canadá, a Flórida foi rotulada como uma zona de cautela de nível 2, sinalizada para tensões políticas, riscos de saúde e aumento da violência armada. Como resultado, as seguradoras canadenses estão silenciosamente retirando a cobertura para estadias prolongadas no estado. O impacto: uma impressionante queda de 42% nos visitantes canadenses de longo prazo. Comunidades de aluguel inteiras em Nápoles, Sarasota e Fort Lauderdale agora estão semi-vazias. Os pontos turísticos de snowbirds estão se transformando em cidades fantasmas. A promoção do turismo também se foi. A Lei de Proteção ao Turismo e Mídia proíbe a publicidade financiada pelo governo canadense para destinos dos Estados Unidos, incluindo Disney World, Miami e as Keys. Agências de viagens não podem mais oferecer pacotes para a Flórida com subsídios ou incentivos, cortando ainda mais a demanda. Enquanto isso, a indústria cítrica está sendo duramente atingida. O Canadá acabou de rejeitar grandes remessas devido a violações de pesticidas. A economia de laranjas da Flórida, que movimenta 9 bilhões de dólares, agora enfrenta atrasos em armazéns, queda de preços e declínio da demanda. Mesmo a indústria de cruzeiros não foi poupada. Com custos mais altos devido ao imposto digital do Canadá e alertas de viagem em vigor, as reservas canadenses de portos da Flórida despencaram. A Flórida não está apenas perdendo turistas, está perdendo a confiança. E em 2025, essa pode ser a única coisa que não pode se dar ao luxo de perder. As novas leis do Canadá não são temporárias, são estruturais. E para esses 6 estados, as consequências estão apenas começando. Se você já está vendo sinais, manifeste-se. Deixe um comentário. Compartilhe isso com alguém que precisa saber. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.